Paulo escreveu epístolas. As cartas, elas sempre foram direcionadas a pessoas, mas as epístolas sempre foi escrita a instituições, seja cidade, seja prefeitura, seja se estivesse na época do INSS para a OAB, seria a epístola. Mas a carta Paulo escreve sempre para pessoas. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 17. Texto muito simples, mas muito profundo também em nossas vidas. Quero que você fique sentado. Bem, Mariana. Juliana realmente faz escola, né? Vou contar para ela. Ela vai amar fazer isso. Diz assim a palavra de Deus: orai sem cessar. Você pode repetir mais uma vez? Orai sem cessar. Fala para o seu irmão assim, ó: orai sem cessar. Orai sem cessar. Irmãos, eu quero nessa noite que você leve para casa essa palavra: orai sem cessar. Esse texto da parte de Paulo é escrito aos cristãos ali em Tessalônica, exatamente como base, como princípio, como norma, como doutrina, como marca, como divisa. Uma vez que o apóstolo já sabia que nada na nossa vida começa, se estende, está, mantém-se, e não há vitória na vida do crente sem oração. Não há. Mas Paulo escreve entendendo um outro desafio, e maior ainda, para quem veio durante o ano passado a nossa escola bíblica, entendeu que durante todo o Novo Testamento, inclusive depois, partindo do livro de Atos até Apocalipse, é um tempo de tensão e muita tensão entre os crentes missionários e o Império Romano. O Império, ele tinha a sua imposição, que era de fato lavada não pela honra, mas pelo sangue. Sangue de gente inocente, sangue de gente que se posicionava contra o império, mas sangue também daqueles e daquelas que um dia optaram por Jesus. E na linguagem bem nossa, optaram em dar continuidade ao princípio chamado cristianismo. E Paulo aqui está escrevendo à igreja de Jesus Cristo em Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, formada por Tessalonicenses. E Paulo sabia das dificuldades que aquele povo iria enfrentar, colocando ali a igreja do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nada seria fácil, como nada é fácil. Gente, essa igreja, as coisas estão mudando, né? As coisas estão mudando nessa igreja. Nada seria fácil ali. E Paulo chama a atenção dizendo: olha, nós precisamos caminhar e fazer, mas fazer direito. E não há como vencer o império, não há como vencer alguns princípios, se a nossa luta não for por meio do princípio chamado oração. Oração. Paulo
Paulo está falando de um começo, não de um recomeço, mas Paulo está falando de um começo. Queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar você, se você ainda não teve a oportunidade de ler, um livro chamado Heróis da Fé. Muito lido em muitas casas de religião, muito lido em muitos pastores, evangelistas, missionários, muito lido por ordenadoras, muito lido pelo povo de Deus, onde traz com muita clareza o que sofreu missionários, e todos eles, no final dos seus registros, ele diz: olha, mais do que isso, sofreram aqueles que foram os primeiros a proclamar Jesus Cristo. Então, se você puder, adquira aí os Heróis da Fé. E Paulo aqui, ele sabia do poder bélico do Império Romano. Paulo sabia do totalitarismo do meio do rei, do meio da monarquia romana, mesmo ele sendo também cidadão romano. Ele sabia que tal título não seria minimamente respeitado. Muito pelo contrário, foi chamado de traidor. Paulo aqui escreve: a igreja está se formando aqui. Estamos falando de um começo. Estamos falando dos primeiros passos de um tempo marcado pela fixação do nome de Jesus, pela fixação da proclamação de Jesus Cristo. Sobretudo, que consideramos para casa com muito carinho, incomodou muita gente, incomodava muita gente, e hoje ainda continua incomodando. Falar de Jesus para muitos é algo extremamente desafiador, muito difícil, está certo, mas é preciso, mais do que isso é necessário. Paulo aqui, a partir do verso de número 12 até o versículo de número 22, Paulo está dizendo dos princípios, preceitos. Paulo fala de diversos preceitos, mas orar sem cessar, segundo o seu próprio comentário, mais à frente, ele vai dizer que é algo fundamental, básico, principal, inicial. E quando nós olhamos como irmão e irmã para a nossa vida, nosso dia a dia, nós entendemos que nós podemos cantar tudo bem, tocar tudo bem, pregar muito bem, ler texto bíblico muito bem. E tudo isso chama atenção, tudo isso, irmão, serve aí como forma para ministério, mas ainda é extremamente estético, é para ser visto. Mas quando nós falamos de oração, nós não falamos apenas de um modelo, de um momento ótimo, não, pelo contrário. Se você não orar, se eu não orar, se nós não orarmos, é muito provável que todo o nosso planejamento para 2024 seja apenas planejamento. É muito provável que todo o seu planejamento para 2024, seja familiar, pessoal, financeiro, econômico, seja apenas planejamento. Mas é necessário que você ore. Urge na vida de um, de outro, a ideia do orar. Mas orar não pode ser apenas uma ideia, tem que ser uma ação. Mas orar não pode ser apenas uma ação, tem que ser algo que leve a entender que orar é um estilo de vida. É um estilo de vida. E como nós muitas vezes sofremos
senhor muito sério na igreja, tido como o homem da igreja e tal. Eu, novo ali naquela igreja, de repente convidei aquele senhor para orar. Vamos orar, alguém ia pregar, chamei o moço para orar. Vamos orar. Abracei o pregador, vamos orar. Meu irmão veio para orar. O irmão não pode orar para o pregador, de repente tudo deu barulho. O irmão tinha caído na igreja, caiu, pum! Pega. Ah, pastor, o que aconteceu, meu irmão? Ah, pastor, fiquei emocionado. Depois, no particular, eu descubro que ele me fala que ele não tinha o costume de orar. Ah, irmãos, é muito simples, é muito claro. Se você não ora, você não tem palavra de Deus. Se você não ora, você se iguala a um animal. Deita, dorme, come e simplesmente vive. Se você não ora, algo fundamental na sua vida está faltando. Se você não ora, talvez isso também justifique algumas derrotas que você tem tido. Se você não ora, isso pode também justificar alguns porquês que há na sua vida. Se você não ora, não há como Deus falar com você, porque você não fala com Deus. Mais do que isso, se você não ora, você com certeza não é sensível à palavra de Deus. Se você não ora, talvez a sua vida, aos cultos, sejam apenas algo muito mais religioso do que de fato algo que louva do coração, do seu coração para o coração de Deus. E por que orar? Por que Paulo escreve aqui? Orai sem cessar. Como acabamos de estudar, o Império Romano vivia um tempo de crise, porque via a sua verdade sendo questionada, muito parecido com o que nós vemos hoje. Não duvide, ainda há, talvez, ainda há na sua casa, talvez ainda há na sua rua, talvez ainda há no seu bairro, na cidade, no estado, e com certeza no país, ainda há pessoas que não gostam de ouvir algo que criança faz com muita facilidade. Quando você fala, alguém pergunta por quê? Para quê? Ainda há muita gente assim. Aqui não havia um questionamento, aqui havia uma nova verdade sendo também instaurada. E para aquele império que vivia, a base da imposição, da força, a base do medo, da coação, para o Império Romano, o Evangelho de Cristo não era uma ameaça, mas era algo que deveria acabar. Já haviam matado Jesus, mas ainda assim acabaram com o homem Jesus. A princípio, uma profecia que foi cumprida, e aquele povo não havia entendido. Mas não acabaram com o Espírito que havia vindo da parte de Deus para aquela história. E Paulo aqui vive esse princípio que foi plantado há anos atrás. E agora Paulo chama o povo para orar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Não mais para o que está acontecendo ou pelo que aconteceu, mas orai sem cessar pelo que vai acontecer. Porque a igreja de Jesus Cristo não ia parar por ali. Orai sem cessar. Para que Deus venha a fortalecer aqueles que estão. Porque Deus já havia fortalecido aqueles que ali estiveram. Orai sem cessar para que Deus continue fortalecendo aqueles que virão. Porque a igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor não acaba. A igreja do Senhor não morre. A igreja é do Senhor. A igreja do Senhor. E aonde
por onde você for, vai à igreja do Senhor, porque você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja de Cristo. E o grande problema é que aonde a igreja for, ainda haverá perseguições. Aonde a igreja do Senhor for, ainda haverá implicações. Aonde a igreja do Senhor for, por onde a igreja do Senhor passar, haverá aqueles e aquelas que vão olhar e dizer: nem tanto vocês são bem-vindos aqui. Claro, porque o Império Romano, ele também não acabou no primeiro século. O Império Romano preste atenção no que eu vou dizer. O Império Romano se alimentou durante muitos anos, se alimentava de mentira. Há mentira para eles. O Império Romano se alimentou e se alimentava de mentiras. O Império Romano se alimentou e se alimentava de explorações. O Império Romano se alimentou e se alimentava de prostituições, por roubo, por miséria, por perseguição, por covardia. Quero que você entenda algo que durante muitas vezes, ano passado, quando a gente estudava sobre o panorama do Novo Testamento, alguém sempre dizia: pastor, as verdades do Império Romano parecem que foram escritas ontem, porque nós vivemos essas verdades até hoje. Vivemos. Então orai sem cessar. Orai sem cessar. E se você substituir essa palavra sem cessar por continuamente, vale a pena entender que nós devemos orar hoje também, e muito, e muito. Meus irmãos, amanhã é segunda-feira, você volta para o seu local de trabalho, né? Você que ainda trabalha, né? E com certeza você vai ter que conviver com aquela pessoa, com as piadas indecorosas, com o comportamento que você sabe que não é interessante, com aquelas conversas tortas, com oferecimento de nota branca, nota sem valor para você assinar. Quantos e quantos nós, muitas e muitas vezes, num momento ou outro, alguém bateu na nossa porta, nos chamou no particular, chamando, nos convidando a fazer alguma coisa que você sabe que não era do coração de Deus. Aí estava, ou aí está a continuidade. Um débito de prostituição, de roubo, de falsidade, de mentira, de perseguição, de covardia, de abuso, de assalto, de assassinato, de morte, de mentira, de falsidade, etc, etc, etc. E é exatamente nesse mundo que eu vivo, que você vive, que nós vivemos. E se nós não nos posicionarmos, não nos policiarmos através da oração, eu e você corremos o risco de sermos não apenas a vítima, mas corremos o risco de sermos reféns desse velho, reféns dessa verdade. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar, meu irmão, é um estilo de vida que me leva a um ato contínuo de busca ao nosso Deus. E como muito bem o texto de Mateus nos chama a atenção e nos deve entender: aquele que busca, alcança. Aquele que busca, alcança. Então, se eu busco ao Senhor em oração, eu também alcançarei a minha bênção por meio da oração. Ah, queridos, orar é necessário. Como nós conversamos, também é falar com Deus, sobretudo. É aquele que fala com o Senhor, aquele que dialoga com o Senhor. Ele cresce diante de Deus, dá um passo a mais diante de Deus, porque não há nesse mundo ninguém, com muito respeito eu digo isso, que possa nos motivar, nos incentivar, nos levar à frente, mais do que o nosso Deus. Amém? Amém. Queridos, orai sem cessar, para que eu e você possamos nos fortalecer em Deus. Queridos irmãos e irmãs, e a princípio também fez parte dos primeiros
talvez as mesmas intenções de Paulo, quando ele chama a atenção, diz: olha, orai sem cessar, para que o povo se fortaleça no Senhor, porque as tentações são muitas e são diversas. Orai sem cessar, para que nós possamos nos fortalecer em Deus. Orai sem cessar, para que possamos também sermos vitoriosos no Senhor. E a ideia de ser vitoriosa, não nos faça pensar que nós somos melhor do que A, melhor do que B. Ai, irmãos, tive a tristeza de vivenciar uma época onde essa linha carismática da igreja se tornou mais presente no nosso dia a dia. Podemos vivenciá-la com mais liberdade. Como foi triste ver alguns irmãos que se achavam mais crentes do que os outros. Como foi triste ver alguns irmãos que se inclinam mais do que os outros. E a partir daí se diziam até mais santos do que os outros. Como aquilo me marcou, como aquilo me machucou, como aquilo também me fez aprender. E o texto diz: olha, orai sem cessar, para que você seja vitorioso, mas para que essas vitórias não te façam entender que você é mais do que A ou mais do que B. E Paulo, preocupado com isso, Paulo fala da graça de Deus. É dom de Deus, vírgula, não vem de homem, para que ninguém se glorie, mas vem de Deus. Meu irmão, você quer ser vitorioso durante o ano de 2024? Ore ao Senhor, busca o Senhor, coloque a sua família nas mãos de Deus, coloque os seus sonhos, os seus desejos, seus planos, suas vontades, suas ideias, seus ideais, coloque nas mãos de Deus e peça que o Senhor te motive, que o Senhor te incentive, que o Senhor te faça caminhar, que o Senhor te faça ir além, para que você possa de fato ser vitorioso, mas entender que toda honra, toda glória pertence ao Senhor, deve ser dada ao Senhor. E eu sou sim, eu quero ser sim, quero que você queira também ser alvo da graça de Deus, mas sobretudo, meu irmão e irmã, ser de fato dependente desse Deus, que nós por nós mesmos não somos nada, que nós por nós mesmos não podemos nada. Pastor, mas fulano de tal, ele é isso, aquilo, tem, continua tendo, ótimo, beleza. Mas até esse, que é tanta coisa, também é limitado. Até esse, que pode tanta coisa, também é limitado. O texto me chama a atenção dizendo: qual de nós, filhos e filhas, servos e servas, temos o poder de acrescentar sequer um dia em nossas vidas? Qual de nós? Mas Deus não. Deus opera maravilhas. Deus não. Deus faz milagres. Deus não. Deus nos leva a ver além. Deus não. Deus é Deus. Ele é poderoso. Ele é quem muda, quem molda, quem transforma, quem age, sobretudo. Deus é Deus poderoso. E é quem me salva, te salva e nos salva para a honra e glória do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. Orar é necessário. O estilo de vida. Pastor, eu oro uma vez só por dia. Ore mais. Pastor, eu oro 2 vezes por dia. Ore mais um pouco. Pastor, eu oro 3 vezes por dia, meu irmão. Dá um passo a mais. Pastor, eu oro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E há, meu irmão, muitas e muitas situações, até mesmo dentro da própria igreja. Se nós não orarmos, meu irmão, se nós não orarmos, a situação realmente fica muito difícil. Eu vou
ajudar você a entender. Paulo, escrevendo ao povo de Tessalônicos, está dizendo: olha, isso é princípio, isso é preceito, isso é doutrina básica para aqueles e para aquelas que querem de fato caminhar e testemunhar a vitalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Quero convidar você a fechar seus olhos, não quero dar para você.